Uma questão que pede para você calcular o salário líquido de um funcionário CLT, ele traz a tabela do INSS, a tabela do imposto de renda retido na fonte. É uma empresa optante ali do lucro presumido, ele está na opção tributária do lucro presumido e, portanto, tem que fazer o recolhimento também da parte patronal desse funcionário registrado para o governo, tá certo? Além do FGTS que ele tem que recolher. Então, essa foi uma questão exigida pelo Conselho Federal de Contabilidade e eu vou aproveitar essa questão para explicar para vocês aqui como faz o cálculo do salário líquido desse funcionário e também da parte patronal, tá certo? Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Ricardo Neves, sou professor efetivo aqui da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade de Rio Verde. Já peço para você curtir esse vídeo, compartilhar com seu amigo que está estudando, tanto para concurso como também para o exame de suficiência, tá certo? Então, vou mostrar a questão aqui para vocês e a gente vai debater ela e vai resolver. A questão fala o seguinte, ó. Uma sociedade empresária optante pelo lucro presumido tem um funcionário contratado pelo regime da CLT. Em março de 2022, não possui dependente e sobre o qual foram apresentadas as seguintes informações referente à sua remuneração. Então, ele traz aqui, ó, a remuneração desse funcionário, que ele tem um salário mensal, mais as horas extras. Então, dá um salário bruto aqui de 2.460. Essa é a primeira coisa que você tem que saber, tá? O valor para efeito aqui do INSS e do imposto de renda é os 2.460. As horas extras e esse descanso semanal remunerado sobre as horas extras aí vai incidir imposto de renda e o INSS, tá? Aí ele traz a tabela aqui, ó. A tabela seguia apresenta as bases de cálculo, né, tanto do INSS quanto do imposto de renda, a partir de 1º de janeiro de 2022, que essa prova foi a prova 2 de 2022, está aqui. Como não tem dependente, a tabela não trouxe o desconto por dependente, porque lá em cima ele já fala, ó, não possui dependentes, tá? Mas daqui a pouco a gente volta nesse assunto. A tabela a seguir apresenta os percentuais em que está submetida a sociedade empresária para o cálculo dos encargos sociais. Então, tem os encargos aqui, ó, todos eles, da parte patronal, mais do FGTS. Aí ele pede o seguinte, ó, considerando exclusivamente as informações apresentadas, o valor da remuneração líquida do empregado e dos encargos sociais, ou seja, a parte da empresa, a parte patronal, a serem pagos em março de 2022, correspondem a aproximadamente, para fins de simplificação, porque ele pede aproximado, porque você tem questão de arredondamento de calculadora, esse tipo de coisa. Ele dá 4 alternativas aqui, conforme o exame de suficiência apresenta, tá? É o seguinte, essa questão daria para você responder ela de forma rápida, porque como ele pede a parte patronal, se você pegar aqui, ó, os 2.460, olha só, parte patronal. Se você pegar 2.460 e multiplicar por 35,8%, que dá o somatório disso aqui, porque como ele quer saber, ele não está pedindo contabilização, ele está querendo saber só o valor. Então, se você pegar o valor bruto 2.460 vezes 35,8, que é a parte patronal da empresa, 35,8, você vai chegar no valor de 2.460 vezes 35,8. 880 e 68. Então, aproximadamente é esse valor aqui, ó, 881, porque deu 880 e 68. No entanto, aproximadamente dá 881. Então, você já poderia marcar aqui a letra B, tá certo? Mas como o intuito desse vídeo é didático e eu quero apresentar como que calcula o salário líquido do funcionário, vamos lá então, é o seguinte. Primeiro vamos calcular o INSS desse funcionário. O que você vai fazer? Você vai pegar o salário dele, que é 2.460, vezes a faixa que ele está da base de cálculo. Então, 2.460, olha, está de 2.427,36 a 3.641,03. Então, ele está na faixa aqui, ó, 2.460, e está na faixa de 12%. Então, você vai pegar esse valor, 2.460, que é o valor do salário bruto, vezes 12%.
Então, vezes 12%, que vai dar 295,20. Esse é o valor que vai descontar de INSS do funcionário? Não, porque a própria tabela traz um valor aqui, ó, a deduzir. Então, do valor que der, que no caso foi 295,20, você vai tirar a parcela a deduzir da própria tabela, tá certo? Que é R$ 91,00. Então, você vai pegar e vai tirar R$ 91,00. Então, 295,20 menos a parcela que você tem que deduzir da tabela, 91, vai dar 204,20. Portanto, é o seguinte, vou colocar aqui embaixo. Você tem de salário bruto, então, olha só, salário bruto, 2.460. 2.460. Você tem de INSS, 204,20. Tá certo? E é o seguinte, o imposto de renda retido na fonte, ou imposto de renda que é retido na fonte, você tem que levar em consideração algumas situações. O cálculo é feito dessa forma, você vai pegar o salário bruto do funcionário, menos o que você descontou de previdência desse funcionário, menos a parcela de dedução por dependente que a própria tabela traz. Nesse caso, ele não trouxe ali porque você não tem dependente. Ele fala que o funcionário não tem dependente, mas se tivesse, você tiraria. Aí você vai chegar no valor. Esse valor é chamado base de cálculo. Então, nesse caso específico aqui, você vai tirar os 2.460, você vai pegar os 2.460, que é o salário bruto, menos 204,20, que é o valor correspondente à previdência, ao INSS desse funcionário. Você tirando esse valor, você vai chegar na base de cálculo do imposto de renda. Então, quando você pegar aqui, ó, 2.460 menos 204,20, 2.460 menos 204,20, você vai chegar na base de cálculo de 2.255,80. Então, nessa base de cálculo, conforme o próprio nome sugere, que você vai aplicar a tabela do imposto de renda. Então, olha só, 2.255,80. 2.255,80, olha só, você está na faixa de 1.903,99 a 2.826,65. Então, você está na alíquota de 7,5%. Então, no imposto de renda retido na fonte, sua base de cálculo é 2.255,80. Você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 7,5%, que é a faixa da tabela, tá? 7,5%. Então, esse valor vezes 7,5%, você vai chegar no valor de 169,18. Esse é o valor que vai descontar do funcionário? Não, porque você tem a parcela a deduzir que a própria tabela traz. O valor a deduzir é 142,80. Então, vou pegar 169,18 menos 142,80. Menos 142,80, que é a dedução da própria tabela, tá certo? Que vai dar 26,38. Então, aqui, ó, ele tem de salário bruto 2.460, tá certo? Que é o salário bruto dele. Você vai descontar 204,20 de INSS, descobrimos a base de cálculo. Com a base de cálculo, aplicamos a tabela, descobrimos percentuais, tiramos a parcela a deduzir. Então, esse funcionário vai ter de imposto de renda retido na fonte 26,38. Então, se eu pegar aqui, ó, 2.460 menos 204,20 menos 26,38, eu vou ter o valor de 2.229,42. Então, corresponde à nossa letra B, que é o nosso gabarito, ó. Porque a parte patronal tinha dado
880,68, tá certo? E o valor líquido que o funcionário vai receber, que é o salário bruto de 2.460, menos 204 do INSS, menos 26,38, dá 2.229,42. Aproximadamente, conforme ele próprio fala, para fins de simplificação, 2.230. Então, a alternativa correta, nesse caso, a letra B, para você marcar no gabarito, tá certo? Então, a questão do exame de suficiência que exige o cálculo da folha de pagamento, tá certo? Espero ter contribuído e até os próximos vídeos.